Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos para nós lermos a palavra de Deus na carta anônima do Novo Testamento, carta ou epístola aos Hebreus, o capítulo 9 e o versículo de número 27 e 28. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e o 28. Tiago, um pouco antes, Hebreus, e um pouco antes de Hebreus é Tito, né? Tito, né? E é entre Tiago e Tito. Amém? Estarei lendo a palavra de Deus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Deixa eu voltar o versículo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Podemos assentar? Muito obrigado. Eu estava comentando com o evangelista Marciano, enquanto meu filho Melquisedeque deu uma palavra aqui, diz ele que sumiu a fala, né? E eu estava me lembrando que há muito, mas muito tempo atrás mesmo, e no estado do Paraná, o meu tio era pastor de uma igreja e eu era novo convertido, e então o meu tio me pegou assim de surpresa para mim dar uma oportunidade. E então eu fui, e eu tinha até algumas coisas em mente para falar. Na verdade, eu tinha muita coisa para falar. O meu livro era assim, mas quando eu cheguei lá, ficou 2 folhinhas e só tinha uns garranchos. Sumiu tudo. E quando sumiu tudo, eu entrei em desespero, entrei em pânico e comecei a chorar em cima do púlpito. E chorei. Mas daí, então, os obreiros que estavam ao redor, eles para me ajudar, o pastor falou assim, vamos fazer uma oração. Aí, enquanto eles oravam, e eu chorava. E eu falei assim, nunca mais eu pego um microfone para mim falar em público, né? E fiquei com aquela fobia. Mas, com o tempo, a gente acabou vencendo isso. E, recentemente, foi feita uma enquete online nos Estados Unidos, na internet nos Estados Unidos, sobre 3 coisas que as pessoas mais teriam medo. E foi apresentado ali câncer, morte e falar em público. E por incrível que pareça, quem mais foi votado foi falar em público. Então, a maioria das pessoas tem medo de falar em público, né? E às vezes some as palavras, dá um branco, as pernas ficam bamba e assim por diante. Mas a gente vai vencendo isto aí para a glória do nome de Jesus. Não é fácil, não é fácil. Irmãos, a carta aos Hebreus, como eu disse no princípio, ela é uma carta anônima. Nós não sabemos ao certo quem é o seu escritor, quem é o seu remetente e também quem é o seu destinatário. E também não sabemos ao certo em que data essa carta foi escrita. Mas quando nós analisamos as escritas dessa carta, dessa epístola, uma coisa nós logo já observamos, ela faz parte integral das outras escrituras, porque ela forma uma perfeita harmonia, tanto com o Antigo Testamento, principalmente, quando fala da lei mosaica, e também com os outros escritos do Novo Testamento, dando a entender que o escritor desta carta era alguém que tinha um conhecimento extraordinário da parte de Deus, do Antigo Testamento e dos seus dias. Até mesmo o título aos Hebreus não consta nos originais. Eles foram colocados para que a carta tivesse um título. E até mesmo esse nome Hebreus
ele é um título assim que não chega a um consenso estudiosos da Bíblia, porque alguns dizem que a palavra hebreus quer dizer os descendentes de Éber, e outros dizem que hebreus quer dizer aqueles do outro lado do rio. Fica aí essa divisão com respeito. Mas essa carta, ela é a inspirada e inerrante e infalível palavra de Deus. E nós temos lido aqui dois versículos, versículo 27 e versículo 28. E nesses dois versículos, nós temos aqui 4 verdades fundamentais do cristianismo. O cristianismo, ele contém muitas, diversas verdades fundamentais. E esses dois versículos, o 27 e o 28, ele contém 4 verdades fundamentais, das quais eu quero, em parte, compartilhar com a igreja. E creio eu verdadeiramente que enquanto eu estiver vos falando, discorrendo sobre este assunto, o Espírito de Deus que está presente desde o princípio desse trabalho, ele vai esclarecer algo importante no coração de pessoas que servem a Deus, de pessoas que ainda não decidiram entregar as suas vidas para Deus, e também na vida de pessoas que um dia serviram a Deus e hoje retrocederam, não estão mais servindo a Deus. Tenho eu essa convicção de que Deus, através do teu Espírito Santo, vai falar no teu coração. Porque a minha voz, ela pode simplesmente falar aos seus ouvidos físicos. Agora, Deus, através da sua palavra, do teu Espírito, ele vai muito além dos teus ouvidos físicos. Ele vai no teu coração, no âmago do teu ser, e lá ele toca, e lá ele compunge o seu coração. E quando isto acontecer, ele quer que haja uma decisão da tua parte quando eu terminar de pregar esta palavra aqui. A primeira verdade fundamental que está inserida nesses dois versículos é que ao homem, ou seja, a todos os homens ou todos os seres humanos, está ordenado eles morrerem uma vez. Todos os seres humanos está ordenado morrer uma vez. Segundo, que após a morte vem então o juízo. Terceiro, que Cristo morreu uma vez por nossos pecados. E quarto e último, que Cristo virá outra vez. Essas são as 4 verdades fundamentais. Quando eu falo de verdades fundamentais do cristianismo, eu estou falando de verdades que não podem ser negociadas. Porque quando fala de algo fundamental, é algo que sustenta o cristianismo. Quando eu falo de uma verdade fundamental, eu estou falando, ou o cristianismo permanece em pé com esta verdade, ou o cristianismo, então, ele desmorona se isto não for verdade. Exemplo, a ressurreição física e corporal de Jesus é uma das verdades fundamentais do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, o cristianismo não faz sentido nenhum. A nossa fé é uma fé inútil, é uma fé sem foco, é uma fé que não é acompanhada de esperança. Então, se Cristo não ressuscitou, se isso não é uma verdade fundamental, então o cristianismo que nós estamos pregando não passa de uma grande farsa, de uma mentira. E nós somos reputados como os mais miseráveis de todos os homens. Mas a Bíblia diz claramente, categoricamente, que Cristo ressuscitou dentre os mortos em um corpo físico, e ele foi feito as primícias dos que dormem. E assim como Deus ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, ele também ressuscitará o nosso corpo por ocasião da sua vinda. Louvado seja o nome de Jesus.
Aos homens está ordenado morrer uma vez. A linha da história, ou a linha da vida do cristão, segundo o posicionamento bíblico, ela é linear. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Para muitas religiões, principalmente religiões orientais, o mundo ou a vida do ser humano é como se fosse um círculo interminável. Ora tu está por cima, ora tu está por baixo, e ora você está nascendo, ora você está vivendo, ora você está reencarnando e assim por diante. Mas essa não é a visão correta do cristianismo. O cristianismo bíblico e autêntico, ele é o seguinte: ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Ele tem um começo, Gênesis, ele tem um meio, a morte de Jesus Cristo, ele tem um fim, a volta do Senhor Jesus Cristo. É uma linha. E a nossa vida também, ela tem um nascimento, ela tem um decorrer aqui da nossa fase de adolescência, fase adulta, velha, e depois chega o fim. Não tem esse negócio desse processo interminável de muitas vidas. Muitas pessoas estão sendo enganadas por um ensinamento errôneo chamado reencarnação, que diz que a pessoa é capaz de morrer por diversas vezes. Se ele não consegue chegar ao estado de perfeição aqui nessa vida, ele pode ficar tranquilo, que Deus lhe dará uma outra vida, uma outra reencarnação, isto é, voltar na carne para que ele possa expurgar os seus pecados e se aperfeiçoar e então chegar à perfeição e então ele ir para o céu. Isso ensina o ensinamento dos cultos afros brasileiros, também o espiritismo, tanto científico como não científico, ensina isso e estão enganando muitas pessoas. Só que a Bíblia diz que não é dessa maneira. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Dentro do espiritismo existe até um ramo, chamado de ramo da transmigração, que diz que as pessoas que não forem tão boas aqui na terra, não fizerem boas obras, não ajudarem as pessoas, em outra vida eles não voltarão como seres humanos, eles voltarão então como animais, para serem castigados. Uns voltarão em forma de serpente, leões, cães, gatos, e a lista é interminável. Não são todos os espíritas que creem assim, mas um bom número deles creem dessa maneira. E eles também tentam explicar, querendo provar a reencarnação, dizendo da seguinte forma: que quando tem uma pessoa aqui, um ser humano, que ele é violento, que ele é bravo, que ele gosta de arrumar confusão, não leva desaforo para casa, porque diz que em outra vida essa pessoa foi um leão, foi um urso, foi uma cascavel, foi uma jararaca ou algo parecido, e então encarnou em um corpo humano, Deus lhe dando uma outra chance. Não, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E eu já ouvi pessoas dizendo uma coisa e concordo plenamente com eles, que a morte é uma das coisas mais justas que existe. Sabe por quê? Porque a morte, ela não faz acepção de pessoas. Nós fazemos acepção de pessoas. Seres humanos fazem acepção de pessoas, mas a morte, ela não faz acepção de pessoas. A morte, ela pega uma régua e ela nivela então todas as pessoas. Todas as pessoas são niveladas pela morte. Se a morte fizesse acepção de pessoas, ela levaria, quem sabe, só os menos favorecidos financeiramente, os de poder aquisitivos mais baixo, e deixaria aí as pessoas com maior poder aquisitivo, ou os ricos, melhor dizendo, numa linguagem mais popular. Vamos supor que a morte fizesse acepção de pessoas e levasse só aqueles que são desprovidos de beleza, ou os feios,
e deixasse só os bonitos. Não, mas a morte, quando ela vem, ela não faz acepção de pessoas e ela não respeita a posição, a sua beleza, o seu poder aquisitivo, o seu status quo. Ela não respeita nada. Ela leva a pessoa, o pobre, o mendigo, o rico, o bonito, o feio, a feia, o gordo, o magro. Ela chega assim e ela ceifa a vida das pessoas. Do crente, do descrente, do que crê, do que não crê, do que tem esperança, do que não tem esperança, ela chega e graceja as pessoas. Então, por isso que ela é chamada por esse pastor Napoleão Falcão, de a coisa mais justa que existe. Só que além e muito antes da morte, existe um outro ser, o Criador do universo, aquele que trouxe o universo à existência do nada. Deus, ele também não faz acepção de pessoas. Quando ele quer dar a vida eterna, e a pessoa, quando ele oferece a vida eterna, e ele quer dar, e ele oferece a vida eterna, ele também não faz acepção de pessoas. Ele salva o feio, salva o bonito, e até digo a verdade, que se fosse para ele salvar o bonito, eu não estaria salvo. Com certeza, porque eu me olho no espelho, tem dia que eu me acho assim, eu até digo para minha esposa assim, hoje eu estou me achando bonito, mas tem dia que eu evito os espelhos. Mas Deus salva o feio, salva o bonito, salva o pobre, salva o gordo, salva o magro, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e isso, irmãos, é algo inevitável. Nós podemos, sabe, fazer o quê? Adiar o inevitável. Nós não somos adeptos da eutanásia. Também não somos adeptos da ortotanásia, que se alguém fica doente, não, nós não vamos interferir, não vamos medicar, não vamos gastar, não vamos procurar um médico, não, vamos deixar a vida seguir o curso. Nós não, nós que somos cristãos, nós vamos gastar o que temos, vamos investir o que temos, vamos atrás de médico, medicamento, até mesmo se a vozinha falar que o chá assim, misturado com isso e com aquilo, fizer bom, nós manda para frente, porque nós quer, irmão, preservar a nossa vida. Nós quer preservar, nós quer cuidar a nossa vida, mas isso, irmão, é inevitável. Vai chegar um certo momento que não vai ter como mais evitar a morte. Mas deixe-me dizer algo para vocês. Existe um grupo seleto de pessoas que terão um privilégio que muitas gerações passadas almejaram. É de não provar a dor da morte, a dor da separação. Quem são esses? Não sei. Que número é esse? Eu não sei que número é. Eu só sei uma coisa, que quando o Senhor Jesus Cristo aparecer nas nuvens de glória, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos terão os seus corpos transformados, sem passar pelo processo da morte, e vai ter o corpo transformado, e vai entrar no céu, sem passar pelo processo da morte. Oh, glória a Deus! E eu queria que isso acontecesse hoje. E a Bíblia dá exemplo de dois homens no Antigo Testamento que tiveram o privilégio de não provar a morte. O primeiro chama-se Enoque. Gênesis capítulo de número 5 fala a respeito desse homem. Ele não morreu. A Bíblia diz que ele andava com Deus, e ele andou 365 anos da sua vida com Deus, e ele não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, diz que Enoque foi arrebatado ou transladado para não ver a morte, e ele adentrou aos céus em corpo, alma e espírito. Como ele está lá hoje, eu não sei. Como ele está sendo preservado lá, eu também não sei, mas a Bíblia diz que ele não morreu, ele foi para o céu vivo. Depois a Bíblia fala a respeito de um homem por nome de Elias, que também foi arrebatado para o céu sem provar a morte.
Aos homens está ordenado morrer uma vez. A palavra homem, aqui, no grego, é a tradução da palavra hebraica Adamá, que quer dizer seres humanos. Se fosse a tradução da palavra Isha, estava falando que só as mulheres morreriam. Se fosse a tradução da palavra Ish, seria dizer que só os homens morreriam. Mas como o escritor, inspirado pelo Espírito Santo e conhecedor do Antigo Testamento, ele não usa o termo Isha e Ishi, ele usa o termo Adamá, que quer dizer humanidade. Quer dizer então que a humanidade, todos os membros dela, está ordenado morrer uma vez. Tem pessoas vivendo aí, agindo e reagindo, pensando que vai viver eternamente. Pensando que vai viver eternamente. Pensando que o que ele tem aqui é para a vida toda. Nunca pensa nisso. Ontem à tarde, eu peguei um calendário porque houve a necessidade de eu fazer um cronograma até o ano de 2023, marcando no calendário qual que seria as minhas tarefas, quais seriam os meus planos, os meus projetos. E quando eu terminei de circular e marcar cada ponto ali, o que eu tinha que fazer e o que eu tenho que fazer, eu falei com a minha esposa. Eu falei assim: Fabiana, olha só como que nós somos tolos. Eu estou aqui fazendo projetos até para o ano de 2023 e já estou o meu projeto termina no dia 30 ou 31, não sei como é que vai ser o mês de dezembro, se é 31 ou 30, não me lembro mais. Mas às vezes, amanhã eu já não estou aqui. Amanhã eu posso não estar aqui e pode ficar esse calendário marcado aí dos projetos que eu tinha. Mas uma coisa, nós cristãos, nós temos convicção que se a nossa casa terrestre, o nosso corpo, ele se desfizer, nós temos um edifício preparado por Deus nos céus. E o mesmo escritor da carta aos Hebreus diz que aqueles que morrem em Cristo, sabe o que acontece com eles? Eles têm o seu espírito aperfeiçoado e vai estar na imediata presença de Deus. O nosso corpo, essa carcaça aqui, ó, que é física, que veio do pó, ela vai voltar para o pó. Agora a nossa alma e o nosso espírito vai estar na imediata presença de Deus. Quando é feito o velório de uma pessoa e talvez o caixão está aqui, o corpo está aqui e dentro de poucos minutos é levado lá para o cemitério. Mas o que acontece? A alma e o espírito dessa pessoa, ela já está na presença de Deus, sem sombra de dúvida alguma. E por ocasião da volta de Jesus, quando Jesus vier até as nuvens, a alma e o espírito dessa pessoa virá. E o Espírito Santo vai ressuscitar esse corpo e vai transformá-lo em um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo indestrutível, e vai entrar a alma e o Espírito neste corpo e vão adentrar o céu, e aí nós estaremos adquirindo aquilo que muitas pessoas querem, que chama-se a imortalidade do corpo. Essa é a esperança do cristão. As pessoas que não são crentes, que não têm o Espírito Santo de Deus, elas não têm essa esperança, mas nós temos essa esperança. Quando nós sepultamos um dos nossos entes queridos, sabe o que nós estamos dizendo para eles? Nós estamos dizendo assim para eles: ó, até logo, até logo, até logo, porque muito em breve nós iremos rever os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes que partiram para a eternidade. A minha avó faleceu quando eu ainda era criança. Ela teve um dos seus seios amputados por causa de um tumor maligno, câncer. Naquela época nem falava câncer de mama, só falava que era tumor maligno, tumor diabólico.
Eles falavam dessa maneira. E eles ali amputaram um dos seus seios. E a equipe médica na cidade de Curitiba falou assim, olha, cuida bem dela, dê tudo que ela pedir, tudo que ela precisar, porque ela só tem 6 meses de vida. Os médicos marcaram 6 meses. Jesus foi abaixo dos médicos e marcou 8 anos. E ela viveu 8 anos. Mas quando ela, após ter vivido os 8 anos, o câncer voltou. E voltou nas costas. Voltou nas costas. Eu era criança, eu via. Dava para ver os órgãos internos da minha avó, por causa do câncer comido. Ela gritava dia e noite. Mas no dia do arrebatamento e da ressurreição, a minha avó, que era uma fiel serva de Deus, eu vou ver ela lá, não com aquele seio amputado, não com aquela ferida maligna nas costas, dando para ver até mesmo o pulmão. Eu vou ver ela num corpo incorruptível, num corpo de glória. Eu vou ver ela geralmente como Cristo é, porque ela vai ser transformada. E é só crente que tem essa esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Vocês sabiam que tem muitas pessoas que nem fazem ideia e nem param para pensar que daqui 5 minutos eles não estarão vivas mais? Nunca parou para pensar. A partir deste momento que eu estou vos falando aqui, existem muitas pessoas, não só no Brasil, mas a nível de mundo, que daqui a 5 minutos eles não estão mais vivos. E se fosse para mim selecionar essas pessoas, eu ia procurar pessoas doentes, eu ia procurar pessoas idosas, mas não, daqui a 5 minutos, milhares de pessoas já estarão mortas, e são talvez bebês de colo, são adolescentes na sua maior força, são jovens cheios de projetos, são jovens universitários que estão com a vida toda pela frente. Daqui 5 minutos, milhares e milhares de pessoas já não estarão mais vivas. Essa é uma verdade, e uma verdade inevitável, que não tem como você fugir. Bendito seja o nome de Jesus. Deixa eu pular logo desse tópico aqui. E após a morte segue-se o quê? Segue-se o juízo. Após a morte, a pessoa já toma conhecimento se ela está irremediavelmente perdida ou se ela está salva. Após a morte, ela já toma conhecimento disso. Isso é muito sério para nós que somos crentes. Isso deve nos impulsionar e nos servir de combustível para nós pregarmos a palavra de Deus. Porque quantas pessoas estão por aí enganadas pensando que depois que morreu tudo acabou, tudo terminou. Existe o aniquilacionismo, que morreu tudo terminou. Existe o universalismo, que no final Deus vai colocar todo mundo no céu. Isso são tudo mentiras satânicas para enganar as pessoas. E após a morte segue-se o juízo, a pessoa já sabe. E depois, quando ela morrer, que ela souber que ela está perdida, não tem como ela dar uma marcha ré, ela voltar atrás aqui para se consertar. Morreu salvo, é salvo para sempre. Morreu perdido, é perdido para sempre. Não há mais nada que nós possamos fazer, não há mais nada que a pessoa possa fazer, não há mais nada que pastor, padre, guru, líder religioso possa fazer para reverter esse quadro. Nada pode ser feito. Nada, absolutamente nada. O que eu posso fazer, o que você pode fazer hoje é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho da salvação, é anunciar que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e levou sobre si os nossos pecados para nos salvar, para escrever os nossos nomes no livro da vida. E você, o que você pode fazer é aceitar essa oferta gratuita de salvação que Deus está lhe oferecendo nessa noite. É isso que tu pode fazer. É isso que tu tem que fazer. Após a morte, segue-se o juízo.
E Deus não vai julgando as pessoas assim, de uma forma indiscriminada. Não. Antes de Deus julgar, Deus avalia, Deus olha, Deus escrutina, para ninguém dizer assim: eu não deveria estar perdido. Eu não deveria estar perdido. E eu estou porque Deus se enganou. Não, Deus nunca se enganou no seu juízo. Ele nunca se enganará. Deus nunca agiu fora do seu padrão de justiça e do seu amor. Não podemos de forma nenhuma pegar o amor de Deus e sacrificá-lo em cima do altar da sua justiça, ou pegar a justiça de Deus e sacrificar em cima do seu amor. O amor é a base da justiça, e a justiça é a base do amor de Deus. E quer saber o que é o amor de Deus? Olha para a cruz e veja Cristo crucificado. Quer saber o que é a justiça de Deus? Olhe para a cruz e veja Cristo crucificado. Só assim nós vamos entender o que é o amor e o que é a justiça de Deus. Deus nunca se equivocou. Após a morte, segue-se o juízo. Terceiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu ouvi um quadrinho essa semana no Facebook. Não, eu ouvi uma psicóloga falando algo bastante interessante. Ela disse que o único lugar onde tem pessoas presas inocentes é no zoológico. E eu tive que concordar com ela. O único lugar que tem pessoas presas inocentes é no zoológico. Pessoas não, seres presos, né? Bichos presos lá, inocentes. E são inocentes mesmo. O lugar deles não é lá não. O lugar deles é em outro lugar. Tiraram ele do seu habitat e trouxeram para ali para fazer aqueles espetáculos, maus tratos e assim por diante. Mas Deus, Ele conhece quem é inocente. E Deus sabe quem é culpado. Quem é inocente? É simples saber quem é inocente. Quer ser inocentado? Receba Jesus como Salvador. Os seus pecados é colocado na conta de Cristo e a justiça de Cristo é creditada na sua conta. Aí Deus passa a ver você como justo, como inocente na pessoa de Jesus Cristo. Caso contrário, se você não o aceitar e não aceitar o sacrifício, Deus sempre vai ver você como culpado, e você não terá como reclamar ou como recorrer. Cristo morreu pelos nossos pecados, não pelos seus próprios pecados. Cristo é inocente, Ele era puro, Ele era o Cordeiro de Deus, mais sublime do que o próprio céu. Ele era a santidade encarnada na terra. Cristo, o santo de Deus, o ferido de Deus, o inocente. Agora, quem deveria ir para a cruz era nós. Quarto e último ponto. Cristo virá outra vez. Ô glória! Cristo virá outra vez. Nos dias que antecederam a virada do milênio do século XX para o século XXI, no ano de 1999, houve uma euforia muito grande de que Cristo voltaria naquela virada do século, ia bugar tudo. E os crentes do Brasil fizeram até mesmo a década da colheita, né, professor Elinaldo? E os crentes trabalharam de uma tal maneira, ganharam tanta alma para Jesus na virada, antes da virada, que vocês nem imaginam. Pensando que Jesus ia voltar em 99, no ano de 99 para 2000. Isso não aconteceu. Um certo escritor nos Estados Unidos ficou riquíssimo, porque ele escreveu um livro dizendo assim, 88 provas de que Cristo voltaria no ano de 1988. Deu o ano de 1988, nessa época eu tinha 17 anos, e eu fiquei na expectativa, porque eu tinha lido um pouco desse livro. Jesus não veio dizer que tinha errado em um ano, marcou para 89. Também não aconteceu. Mas quando passou-se o ano 2000, aconteceu um esfriamento tão grande, mas tão grande, com respeito à vinda de Jesus, que só Deus para ter misericórdia. Quando alguns pastores dão uma apertada na igreja, a igreja começa a cantar uns hinos sobre a volta de Jesus. Mas se não apertar, não canta não. Fica cantando esses hinos antropocêntricos aí, esses hinos motivacionais,
que tem por aí. Se o pastor não der uma apertada, se os professores de escola dominical não der uma apertada, obreiro não fala mais da volta de Jesus, não. Fica dando um de coach, né? Dando um de coach e querendo pregar mensagens motivacionais e mensagens antropocêntricas. Mas da vinda de Jesus Cristo, eles não querem pregar mais. É uma mensagem que fugiu de moda, caiu de moda. Só que a Bíblia diz categoricamente que Cristo virá outra vez. E isso não pode ser evitado. O momento que você nem menos espera, Cristo vai aparecer e vai ressuscitar os mortos e vai transformar os vivos e vai haver um vácuo, uma lacuna de pessoas aqui na face dessa terra. No momento que você nem menos espera, Ele vai aparecer. E eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia, porque a vinda de Jesus Cristo será surpresa até mesmo para muitos crentes. Muitos crentes vão ser pegos de surpresa, porque eles não acreditam mais na vinda de Jesus. Eu dá vontade de citar nomes aqui, de pregadores a nível do Brasil, fazendo o maior sucesso no TikTok, no Facebook, no YouTube, falando que o arrebatamento é uma utopia, não vai acontecer. Mas a Bíblia diz categoricamente que assim como Cristo apareceu uma vez para tirar os pecados de muito, Ele aparecerá a segunda vez para aqueles que o esperam para a salvação. Cristo virá. Eu não sei se Ele vem na primeira vigília. Eu não sei se Ele vem na segunda vigília, na terceira vigília, ou se Ele vem na quarta vigília. Tem crentes que já esperou Jesus na primeira vigília. A primeira vigília é fácil, das 6 às 9 é fácil de ficar acordado. A segunda vigília é das 9 à meia-noite, é fácil também de ficar acordado. Da meia-noite às 3 já começa a cochilar, e de repente assim é perigoso o microfone cair da mão, a Bíblia cair da mão. Das 3 às 6, que é a última e quarta vigília, já adormeceram. E nós estamos, irmão, na primeira vigília, a primeira vigília já passou. A segunda vigília já passou, a terceira vigília. Nós estamos na última fase dessa vigília. Nós estamos vivendo a última hora. E é hora dos crentes despertar, acordar desse sono. Porque senão, Cristo vem, você vai comprar azeite. Quem está preparado entra para as bodas. E quando você chegar com a vasinha cheia de azeite, cadê? Já entrou para o casamento. E você vai chegar e vai bater e falar assim, ó, abre. E quando o mestre abrir a porta, fala assim, em verdade vos digo que não vos conheço, porque a porta já fechou-se. Vamos ficar em pé para nós terminarmos aqui em nome de Jesus? Quando a Bíblia diz que Cristo, Ele aparecerá a segunda vez para os que o esperam para a salvação, então está querendo dizer que nós hoje somos salvos ou não somos salvos? A salvação da nossa alma, ela acontece em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. No passado, Deus salvou-nos da condenação do pecado. Quando a pessoa ouve a pregação, o Espírito Santo fala, compunge o coração dessa pessoa, e essa pessoa aceita aquela sentença do lago de fogo, do inferno, que pesava sobre a pessoa, é retirada, a pessoa é salva da condenação do pecado. E por incrível que pareça, meus irmãos, a gente sente esse alívio até mesmo no físico. Eu estava em um culto e tinha um pastor pregando, e o pastor começou a fazer o apelo, e ninguém aceitava Jesus. De repente aquele pastor, ele falou assim, Jesus, salva agora e joga as correntes por terra. Quando o pastor terminou essa frase, todos que estavam na igreja escutou barulho de correntes batendo em cima da cerâmica. E quando isto aconteceu, várias pessoas vieram para sempre para frente aceitar Jesus Cristo, porque nós somos salvos da condenação do pecado. Lá no passado, Paulo diz, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não tem condenação sobre você.
Você é salvo, você dorme tranquilo, tu acorda tranquilo. No presente, Cristo está nos salvando. Aí Ele salva, não sabe do quê? Do poder do pecado. Como é que esses crentes não bebem? Porque fomos salvos do poder do pecado. Como é que esses crentes não fumam crack? Porque foi salvo do poder do pecado. Como é que esses crentes não vai para o forró? Porque foi salvo do poder do pecado. Como é que esses crentes não agridem a esposa, a violência doméstica? Porque foi salvo do poder do pecado. Nós fomos salvos do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós, mas só podemos adquirir essa salvação, essa libertação, é por intermédio de entregar a nossa vida a Cristo Jesus. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. O pecado está aqui, ó, tão de perto, nos rodeia, quer nos gracejar. Mas nós temos poder sobre ele. Nós temos poder sobre o pecado, porque Cristo nos deu esse poder, porque nós somos salvos da condenação do pecado. Mas no futuro, Cristo nos salvará da presença do pecado. Por quê? Porque Ele vai ressuscitar os mortos, vai transformar os vivos e vai levar para o céu. E no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Aleluia. Vocês estão preparados para cantar, não está? Canta aí. Enquanto o grupo aqui canta, eu quero fazer um apelo em nome de Jesus. Canta assim num tom mais baixinho um pouquinho, tá? Vocês sabem como é que faz. Eu quero fazer um apelo aqui em nome de Jesus. O Senhor Jesus quer salvar você. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ó, muito breve vai sair uma notícia, hein? Quem é esse povo? Esse povo é a igreja de Jesus. Eu quero convidar você. Venha entregar a sua vida a Jesus. Venha receber o perdão dos seus pecados. Venha ser salvo. Salvo da condenação do pecado. Salvo do poder do pecado, para futuramente você ser salvo da presença do pecado. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Aleluia. Onde está a juventude desta igreja? Glória a Deus. E as irmãs do círculo de oração, que a Deus sempre oravam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Quer ir morar em Sião? No céu? Entrega a tua vida a Jesus. Volte para Jesus. Faça uma experiência com Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Se não acontecer nada na tua vida, na tua alma, no teu espírito, tu pode abandoná-lo, pode desistir dele. Mas eu tenho convicção que o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas por intermédio dessa palavra maravilhosa aqui, ó. Essa palavra é viva, ela é eficaz. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Não fique aí cocheando entre dois pensamentos. Eu convido você, venha, venha. A igreja está te esperando. Jesus está esperando você. Vem em nome de Jesus. Não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está